paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, a pergunta que tentaremos responder tem a ver com uma questão de lógica. Você sabe que a maioria dos cristãos brasileiros crê e espera pelo arrebatamento da igreja. Num abrir e fechar de olhos, a qualquer instante, inclusive durante esse programa, né? O Senhor Jesus pode chegar até as nuvens e levar a sua igreja para o céu, a fim de poupá-la da grande tribulação que se instalará no nosso planeta. Tribulação como nunca houve antes. Esse período de tribulação será horroroso em todos os aspectos, tanto no aspecto da multiplicação do pecado, da iniquidade, até porque o mundo será governado pelo homem da iniquidade, né? o filho da perdição, e também pelas catástrofes medonhas que acontecerão no mundo por conta dos juízos de Deus contra a humanidade pervertida. Pois é, disso tudo a igreja será poupada porque estará no céu, nas bodas do Cordeiro. A pergunta é a seguinte: apesar da maioria dos cristãos pensarem assim, por que é que o Senhor Jesus faria isso, poupando a nossa geração do sofrimento da grande tribulação, se a geração dos primeiros séculos era cristã, não foi poupada? Os cristãos dos primeiros séculos, que na minha opinião eram realmente muito melhores do que nós, né, em todos os sentidos, não foram poupados. Pelo contrário, eles foram perseguidos e dizimados, sofreram como mártires, enfrentando feras, enfrentando tortura, sendo queimados vivos para iluminar os banquetes, os bacanais, na verdade, né, dos Césares, enfim. Jesus não os livrou do sofrimento. Por que nos livraria? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebemos mais uma vez, com muita alegria, o pastor Silas Franco Dourado. Ele é ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus e um especialista em escatologia, além de vários outros temas da teologia. Seja muito bem-vindo, pastor. Bem-vindo, pastor Silas. Obrigado, pastor Hebe, obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar, né, pastor, dentro da possibilidade, ajudar os nossos irmãos a pensarem sobre esse assunto. Eu louvo a Deus pelo programa, pela sua vida, pela vida do reverendo Edivaldo, que Deus abençoe. Espero que tenha um bom debate para a gente aí poder esclarecer muita coisa, né? Amém. Pastor Silas, onde fica a igreja do senhor? A Igreja Batista Plenitude de Deus, Batista, pastor, fica no quilômetro 19 da rodovia Raposo Tavares, zona oeste de São Paulo. Nós estamos ali já há 1 ano e meio, mudamos do bairro para ali, tem sido bênção, cultos ali quarta, domingo pela manhã e domingo à noite. O senhor é nosso convidado. Tá? Muito obrigado pelo convite e pela presença do irmão. Do outro lado, o reverendo Edivaldo Alves da Costa, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Graça e paz, reverendo Weber. Prazer retornar aqui ao programa. É sempre bom estar aqui, conhecer pessoalmente o pastor Silas. Nós conversávamos nos bastidores, ele tem cara de bravo, mas ele parece tranquilo. Vai esperando. Então é só impressão, ele é bravo mesmo, né? Ele sabe ser gentil. Mas espera o debate, você vai ver. A igreja do irmão fica onde, reverendo? Esse ano eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Itaquera. O endereço da nossa igreja é Praça Capitão Antônio dos Santos Medeiros, número 2. Fica próximo ao centro de Itaquera. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu quero agradecer. Vamos ver a matéria que apresenta o tema. Vejam só. A Grande Tribulação. Qual a sua ideia sobre esse evento? Temos algumas possibilidades teológicas sobre o assunto, mas você conhece quais são? Como você acredita que irá funcionar esse momento escatológico? Temos duas visões com maior destaque sobre o assunto. Podemos, obviamente, até ter outras,
mas essas são as mais conhecidas e irão nos ajudar a entender sobre o assunto, para depois apresentarmos a nossa pergunta-tema de hoje. Vamos começar com a visão aliancista, ou amilenista, se você preferir. Esses teólogos não acreditam em um período específico de tempo, determinado e denominado como Grande Tribulação. Para esse grupo, enquanto vivemos em uma época onde incrédulos e autoridades do governo atentam em nos perseguir e nos enganar, vivemos em uma tribulação. A ideia de uma grande tribulação refere-se aos eventos ocorrendo em vários pontos entre a própria tribulação de Cristo na cruz e o final dos tempos. Já os dispensacionalistas acreditam que no tempo do arrebatamento, o mundo entra em um período de 7 anos de tribulação, em que o anticristo chega ao poder após a inesperada remoção de todos os crentes, o chamado arrebatamento. O anticristo então faz um tratado de paz de 7 anos com Israel, para em seguida voltar-se contra Israel depois de 3 anos e meio, mergulhando o mundo numa crise que termina com a Batalha do Armagedon. Os dispensacionalistas acreditam que este é um tempo de terrível crueldade e que a única maneira de ser salvo durante este período é a de se recusar a receber a marca da besta e não adorar a besta ou a sua imagem. Agora, com isso em mente, podemos perguntar: por que Jesus nos levaria para o céu antes da grande tribulação, se ele mesmo não poupou os mártires dos primeiros séculos? Acaso somos melhores do que eles? Como podemos explicar e responder essa pergunta? Bom, fique ligado, porque a resposta e as explicações você tem agora no Vejam Só. Muito bem, vamos tratar do assunto agora, né? Estamos recebendo aqui o pastor Silas Franco Dourado. Ele me trouxe esse livro aqui, O Impacto da Profecia Bíblica em Nossos Dias. É uma análise de todas as profecias da Bíblia, pastor? Então, eu trabalho as duas principais escolas de interpretação, que é a escola histórico-gramatical e a alegórica. E depois nós fazemos uma síntese dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. E depois aí a sequência no arrebatamento e grande tribulação. Então, como a igreja, nós respondemos pelo menos 7 temas aí. Estamos vivendo o tempo do fim. Quando será a guerra de Gog e Magog? Quem será o anticristo? Perguntas como estas e outras a gente responde aí nesse livro, pastor, e tem sido uma bênção. Esse seminário nós temos dado em muitos lugares e são seminários de impacto muito forte, eu chamo impacto da profecia, porque a profecia em si já traz um impacto muito grande para as nossas vidas. Eu desmistifico muita coisa que às vezes é colocado hoje como escatologia especulativa e ensino as pessoas a olharem para, de fato, a escatologia bíblica, para as profecias da palavra, usando o pressuposto do próprio Calvino, né? A Bíblia interpreta a Bíblia. A gente não pode manipular isso. Tá bom. Já que o senhor falou de Calvino, vamos pegar o representante dele aqui, né? Como bom presbiteriano, você é um seguidor de Calvino? Sim, com certeza. Tá bom. Então, vamos lá. Reverendo Edivaldo Alves da Costa, da Igreja Presbiteriana do Brasil, como é que o senhor responde à pergunta tema? Por que Jesus nos levaria para o céu antes da grande tribulação se ele não fez nada para salvar os mártires dos primeiros séculos? Bom, reverendo Weber e pastor Silas, nós temos 2 perguntas no tema. Então, vamos por partes aqui. A primeira pergunta, eu entendo que não há evidências bíblicas e neotestamentárias de que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Entendo que não há evidências nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e no Apocalipse. Não vejo, o que eu vejo talvez seja por inferência que a igreja será tirada, mas não há evidências claras de que será tirada da grande tribulação. Pelo contrário, há evidências de que ela passará pela grande tribulação. Eu selecionei um versículo aqui, Mateus 24, a gente sempre volta para ele, né? Que é o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, 22 diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados,
ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que a grande tribulação, que é um evento futuro, vai ser tão grande, tão intensa, tão cruel, que ela será abreviada por conta dos eleitos, por conta dos escolhidos de Deus. E eu entendo que abreviar não significa tirar. Abreviar significa diminuir. Então Deus, por misericórdia e graça, abrevia a grande tribulação por causa dos eleitos. Os eleitos, lá em Mateus 24, versículo 31, que os anjos, ao tocar a 7ª trombeta, recolhem dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Então a igreja, ela passa por toda a tribulação. Jesus abrevia por causa dos eleitos. Então, a primeira pergunta, eu entendo que não há evidências de que a igreja será tirada antes da grande tribulação. A segunda pergunta, se nós somos melhores do que eles, eu entendo que não. Aliás, se eu pudesse responder aqui, eu diria que nós somos piores do que eles. Como o senhor disse na abertura do programa, eu fico pensando, reverendo Weber, se nós fizéssemos parte da igreja do primeiro século, como é que nós agiríamos diante de uma perseguição tão bruta, tão violenta, tão cruel? A gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, né? Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. A igreja começa sendo perseguida pelo aspecto da religião, depois entra o aspecto político. Então, eu fico pensando como é que nós agiríamos diante das arenas, do Coliseu Romano, das tribulações, dos Césares que atacam violentamente a igreja. Então, eu entendo que nós não somos melhores. Pelo contrário, eu acho que nós somos piores. Nós vivemos uma geração hoje, século 21, uma geração de crentes apáticos. A gente cresce um movimento chamado de os desigrejados. Então, eu vejo que nós, que vivemos uma geração, claro que eu não estou aqui generalizando, mas uma geração meio que acomodada, entendo que nós somos piores do que os nossos irmãos. Eu não sei se nós suportaríamos. Então, basicamente é isso. Depois, ao longo do programa, eu vou falar mais a respeito, mas eu entendo que não há evidências de que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Pastor Silas Franco Dourado, Franca, pastor. Franca, né? Franca. Silas Franca Dourado, está errada a minha ficha aqui. Ele é um notável frequentador do programa, vejam só, quase sempre para discutir justamente escatologia, porque ele tem uma visão diferente da visão amilenista que você ouviu agora. Para o senhor, qual a resposta seria dada? Eu vou começar respondendo pela última pergunta. Somos melhores do que eles? Concordo, nós não somos. Não acredito que sejamos piores. Que Paulo fala em Romanos 3, 23, ele coloca todo mundo igual. Todo homem é pecador e está destituído da glória de Deus. Então, o homem é pecador por natureza, mas você vai ver os homens antigos também, Deus destruindo 5 cidades, Sodoma e Gomorra e mais 3 por conta dessa depravação. Então, nesse contexto, pastor, cada geração prepara e projeta pessoas na sua geração, na sua perspectiva. Se vivêssemos no primeiro século e fôssemos cristãos, muitos de nós também suportariam, outros não, como também aconteceu lá. Então, nesse contexto, nós somos melhores ou piores? Não, somos seres humanos debaixo do Adão, por isso que viemos da queda, do pecado original, creio, na visão agostiniana em relação a isso. A primeira pergunta que eu comecei a responder pela segunda, por que a igreja não participa do arrebatamento? Por que a igreja não participa da grande tribulação? Primeiro ponto, a gente tem que estabelecer. Quando você estuda desde Estevão, Atos capítulo 7, até os dias de hoje, passando por todo o processo de perseguições na história da igreja, houve pelo menos 10 grandes, teve perseguições menores. Eu escrevi até um livro, História da Igreja 1, que são 165 páginas, onde eu abordo ali 25 livros citados, falando sobre isso. História da Igreja 2, que tem 201 páginas, e citamos 21 livros. Então, temos 365 páginas e mais de 30 livros citados,
onde eu abordo os motivos da perseguição, a gente pontua de forma consciente como foi, as últimas perseguições foi do ano, os antecessores de Constantino, né? E hoje você também tem as perseguições que a igreja passa durante o tempo. Tem também um livro nosso aqui que é Missiologia e Discipulado, estudamos as janelas 1040, 1043, foi citado 35 livros para escrever esse livro. Então, foi feita muita pesquisa, pastor, para chegar na conclusão que nós, quando falamos de tribulação, nós estamos falando de uma tribulação que tem como agente humano. Quem desencadeou a tribulação ou as perseguições foi sempre um agente humano. Em todo o processo da história da igreja, sempre agentes humanos, pessoas humanas, quer seja através da política, da religião, economia, mas sempre uma tribulação de agentes humanos. Quando você chega no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 19, você tem a expressão a grande tribulação. É diferente de tudo. O pastor falou que não tem referência na Bíblia. Tem demais, até demais. Talvez a gente não quer enxergar, mas tem. Isso tem a ver com a escola de interpretação também. Quando você tem a escola e alegoriza os textos, você não chega a uma conclusão literal de texto. Mas eu acredito na escola literal de interpretação. Então, você trabalha a terminologia da grande tribulação. Por exemplo, você vai estudar todos os eventos e, em momento algum, Jesus fala que se aqueles dias não fossem abreviados. E que dias? Ele está apontando para um dia. Você tem que voltar para entender o capítulo 24 de Mateus, você tem que voltar para o discurso do capítulo, a partir do versículo 1. Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, ele mostra a estrutura do templo, os discípulos falam, ele fala, está vendo tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficam aterrorizados com aquilo. Eles sobem no Monte das Oliveiras, eles fazem 3 perguntas. Mestre, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus não responde a primeira pergunta. Quem responde é Lucas, no capítulo 21. Mateus foca nas 2 últimas perguntas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí ele começa a dissertar. É onde nasce esse versículo do capítulo 24, versículo 22, se aqueles dias, ele está apontando, tem a ver com a exegese, ele está apontando para o que ele está falando, ele não está falando de outra coisa, ele não está falando de outra perseguição, ele está falando daquela perseguição. Quando o apóstolo Paulo, você vê o mesmo princípio, ele fala, todas as coisas contribuem para o bem que serve a Deus. Que coisas? Ou todas essas coisas, ele usa essas coisas, que coisas? As coisas que ele estava falando, quem vai me separar do amor de Cristo? Ele está conduzindo um discurso e lá ele deixa a pérola, é o caso que Jesus fez ali. Ele aponta para um tempo, ele aponta para sinais. E nesse contexto eu vejo a grande tribulação como um momento único, que não é como as tribulações, e a grande tribulação é só você pegar o Apocalipse todinho, nos seus 404 versículos, tirando os 3 primeiros capítulos, que capítulo 1, 2 e 3, a carta às 7 igrejas e a visão lá do capítulo 1, você tem a partir do capítulo 4, tudo agente divino. Você vai ver 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, ainda fala taças da ira de Deus. Então é um julgamento divino contra a humanidade. Não é o Nero, não é Domiciano, não é qualquer imperador que perseguiu, quem quer que seja. Nós estamos ali no momento único. E a terminologia, pastor, para passar, e a gente vai continuar defendendo isso, a terminologia desse momento, Sofonias capítulo 2, é um momento de agonia, de angústia. Jeremias no capítulo 30, verso 7, fala, a angústia de Jacó, é o dia do julgamento do grande Deus, é o dia da ira de Yahvé, é o dia do julgamento das nações ímpias. Então você está trabalhando um momento único e está sempre atrelado a um artigo definido, a grande tribulação, não uma tribulação ou uma das tribulações. Muito bem. Vamos lá, agora você que vai responder a pergunta que está no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá. Você aí, crê que a igreja passará pela grande tribulação? Sim ou não, tá? Ah, mas eu creio que a igreja passará por um pedaço da tribulação. Então é sim. É sim. Entendeu? Pode ser um dia de tribulação, é sim. Não confunda, né, pastor? É sim. Agora, se a igreja será tirada antes da grande tribulação, então ela não passa. Aí você responde o não, tá bom?
A grade está aí com as matrículas abertas para que você possa vir ser nosso aluno, nossa aluna. O curso bíblico que está presente em mais de 600 lugares diferentes no Brasil. 0 operadora 11 31 15 08 19, você liga lá amanhã no horário comercial, aliás, eu vou estar lá. Só vou estar dando aula, não vou poder atender você, tá bom? Mas você pode ligar e falar, o Weber mandou ligar, eu quero informação, moro em tal lugar, e eles vão te informar direitinho. Ou então você entra no site agrade.com.br. A Agrade também tem um monte de outros cursos, além do curso bíblico. Aí vai depender do endereço que você mora para ver a disponibilidade, tá bom? André chegou, deixa eu lá falar com o André. Olha só que tomada bacana. Eita, olha lá, pastor Silas, reverendo. Eu já falei que eu vou pegar essa imagem, vou colocar no meu computador lá, né? Aquela imagem descansa de tempo. Só que a gente não fica muito gordo, né? Não, a gente parece um monumento. Fica fininho, verdade, né? Bonito, elegante. Isso é que é ser empoderado. Tá na moda essa palavra, né? Empoderamento masculino, né? Pois é. Bom, vamos lá. Falar em poder, esse momento é o momento mais poderoso do programa, porque você participa dele. Vejam só quem assiste, Vejam Só. Manda sua foto, manda seu vídeo, tá bom? Os presentes são muito legais. Doações da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ganhar, vai concorrer, né? A um kit da Sociedade Bíblica do Brasil com o livro Um Dia de Cada Vez, né? Do reverendo Dr. Erni, que é um manual para pessoas que lidam com adictos, né? Com dependentes químicos, ou um livro para os próprios dependentes químicos. Também a Bíblia de Estudo do Discipulado, ou a Bíblia Conselheira, e a Bíblia com arte, que é aquela terceira da direita lá. Na capa são reproduções de arte muito, muito boas. E as Bíblias são na Nova Almeida atualizada, que é a última versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Estou gostando bastante. Bom, vamos lá. Primeira foto de hoje é de... Bom, ninguém não escreveram aqui da onde. É o Carlos Laurindo. Cadê o Carlos? Tá aí. Carlos Laurindo. Quem mandou a foto, ou quem tirou a foto, foi a esposa Ivonete Ferreira. Valeu, Carlos. A foto ficou muito boa. Só que é lá do Nordeste, mas não me disseram da onde, tá bom? O Edmar Farias é a segunda fotografia, ele vem do Ceará. Não disseram olha lá, ele ganhou a camiseta da Grade, é telespectador antigo já e a caneca também, ele já foi sorteado aqui no Vejam Só, que beleza. Só não sei de que lugar do Ceará ele é, né? Vamos lá. Júlio César e a esposa Michele estão aí. Olha só que casal bonito. Foto muito bem tirada. E quem tirou a foto foi a filhota, a Kathleen. Eles são lá de Minas Gerais. Por que vocês não estão pondo mais a cidade? Eu gosto de saber da cidade, poxa vida. E a última foto de hoje é o Eli Eloy de Freitas com a esposa Márcia. Quem tirou a foto foi... Eli Eloy de Freitas, olha como tá minha ficha, ó. Eli Eloy de Freitas, esposa Márcia, tirou a foto minha, de Curitiba. Então tá bom, Márcia. Um grande abraço para você. Deus abençoe. Esse Ctrl-C, Ctrl-V, vou te contar uma história, viu? Ai. Tem que mudar de profissão. Quem mandou ser revisor? Vamos lá. Reverendo Edivaldo Alves da Costa. É verdade aquilo que o Zeca falou na matéria? O amilenista ou o aliancista não crê numa grande tribulação específica? Parece que na sua fala crê. Então, reverendo, eu entendo que sim, nós cremos numa grande tribulação que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus. Eu selecionei aqui alguns versículos que falam da grande tribulação e gostaria de lê-los só para a gente tentar elucidar aqui mais um pouco a nossa discussão.
Então, 3 versículos. O primeiro, eu quero voltar novamente para Mateus 24. Mateus 24, 21, que é o sermão profético de Jesus, ele diz, no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então, Jesus faz uma referência clara que haverá a grande tribulação, como o pastor Silas falou, com um artigo definido, a grande tribulação. Eu diria que hoje nós já estamos na tribulação, mas uma coisa é a tribulação e outra é a grande tribulação, futura, final, escatológica e derradeira. Eu concordo em partes com o pastor Silas, o Mateus 24, é claro que o texto foi escrito primariamente para os judeus. A grande chave de Mateus 24 e 25 também, né, também faz parte do sermão escatológico, Jesus está tentando responder aquelas perguntas que o pastor Silas falou. Quando os discípulos mostram para Jesus o templo, as construções, a construção do templo, e aí Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam, quando vai acontecer estas coisas, ou seja, a destruição de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, eu entendo que, claro, o texto originalmente é uma referência, foi escrito para os judeus, mas Jesus transcende o povo judeu. A ideia é a seguinte, o sermão de Mateus 24 e 25, ele se cumpre em partes. Por exemplo, no versículo 15, Jesus diz, olha, quando vocês ouvirem o abominável da desolação, versículo 15, de que falou o profeta Daniel, de quem que Daniel está falando? Daniel está falando de Antíoco Epifânio, que por volta do ano 164, 168 a.C., vem, invade o templo de Jerusalém, profana o templo e sacrifica porcos. Então Jesus diz, olha, quando virdes o abominável da desolação de que falou Daniel. De quem que Daniel falou? De Antíoco Epifânio. Aí Jesus fala no mesmo sermão, orem para que esse evento não aconteça, que evento? Das pedras do templo ser derrubado. Orem para que não aconteça num sábado, para que não seja no inverno. Ai das que estiverem grávidas. Por quê? Porque elas não vai poder correr. Se for num sábado, tem a tradição judaica, a jornada de um sábado, só pode correr até 1 quilômetro. E no inverno também tem dificuldade. Então, quem tiver... Fique cada um no seu lugar, não desça, não volte para pegar seu pertence. Então, a primeira fase é Antíoco Epifânio, a segunda fase no ano 70, com Tito Vespasiano, quando Tito invade a cidade, destrói o templo e fica apenas o Muro das Lamentações. Então, a profecia tem um triplo cumprimento. Então, Jesus diz assim, olha, vai ser como Antíoco Epifânio, como Tito Vespasiano no ano 70, e aí ele aproveita e ele transcende aquele momento, aquele contexto judaico, para falar da grande tribulação. E aí ele diz, o versículo 21, que eu li na 22 no primeiro bloco, não tivessem aqueles dias, que dias? Os dias da grande tribulação. Jesus não está falando mais de Antíoco Epifânio, não está falando mais de Tito Vespasiano, ele está falando da grande tribulação. E ele fala, é um evento único, e se ele não abrevia, nem os eleitos suportam. Por amor aos eleitos, Jesus vai abreviar. Então, a profecia ela tem um triplo cumprimento, ao meu ver. O segundo versículo Mas espera um pouquinho. Triplo cumprimento, não, né? Porque quando Jesus fala isso, o Antíoco Epifânio já tinha feito 100 anos antes. Sim, já tinha feito. Triplo no sentido de que o primeiro é com Antíoco Epifânio, o passado. Em relação a Jesus. Isso, passado. Na geração de Jesus, Tito Vespasiano e a futura, o anticristo, a grande tribulação. Segundo versículo, Marcos 13, 19, que é um texto paralelo, né, da grande tribulação, do sermão profético, diz assim, Marcos 13, 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, que é um sinônimo para grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca mais haverá. Terceiro e último versículo, Apocalipse 7, 14. É o texto da visão dos glorificados. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. A pergunta é, quem são estes
Quem são eles? São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, está claro, tanto em Mateus, em Marcos, como no Apocalipse, que a igreja passará pela grande tribulação. Sua vez. Não está claro nada. Primeiro, porque o reverendo ele usa a expressão de Mateus 24:15. Portanto, quando vides a assolação da abominação, qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Daniel está falando isso no capítulo 9, versículo 27. Primeiro ponto ali, é impossível ser antigo Epifânio, eu vou lhe falar por quê. Você começa pelo versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, 70 semanas de anos, aí você vai ver a expressão e contar o tempo, você está falando 70 semanas de anos, 490 anos, coisas aconteceriam. E se você for para o original, você vai ver que a palavra ali não é dia, não pode ser dia, até porque ninguém faz o concerto de uma semana, uns 7 dias. Isso é impossível, e quebra ainda nos 3 dias e meio, está falando de anos. Então, 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo, para extinguir a transgressão, dar fim nos pecados, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Olha o que o anjo fala com Daniel: saiba e entenda, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas, 49 anos. A gente vai para a história e vê que 49 anos, Jerusalém foi reedificada já, pegando aquele processo ali, por volta do 49 anos, nós caímos num tempo de Neemias, de Esdras. Você vai ver que o templo foi reedificado, mas em tempos angustiosos. Aí o anjo fala para ele assim: agora, Daniel, segunda parte da profecia, e 62 semanas de anos, o Messias seria tirado. Então, o versículo que o irmão aferiu aqui, que Jesus cita Daniel, ainda nem fez. 62 semanas ou 434 anos, o Messias viria. E a última semana fala, e ele, o anticristo, versículo 27, firmará acordo com muitos por uma semana e na metade ele quebra. É disso que Jesus está falando. Então, o antigo Epifânio não poderia ser esse versículo 27, porque esse versículo 27 só vem depois da 69ª semana. Ou seja, depois do Messias ser tirado, e o antigo Epifânio veio 160 anos antes do Messias. É impossível, eu estou alternando textos aí. Então, quando o reverendo fala que fica claro, não fica claro. O que o senhor fez foi concordar comigo. O senhor que não está percebendo. Quando o senhor fala da grande tribulação, o senhor está concordando. O senhor está lendo o texto da grande tribulação, o senhor está concordando. Quando o senhor lê o Apocalipse capítulo 7, versículo de número 14, pega do 9. Darei poder, você vai ver ali o versículo 9, uma grande multidão chegando no céu, né? E é perguntado: quem são esses e de onde vêm? Esses são os mártires que morreram na grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro que estão aqui. Ou seja, pessoas que na grande tribulação morreram, estavam chegando no céu. Ali é o céu, o trono está no céu, capítulo 4. Então, essas pessoas estão chegando no céu. Então, entendemos o seguinte, pastor, esse discurso de Mateus, no capítulo 24, é o chamado o pequeno apocalipse dos evangelhos, que tem como texto paralelo, porque são evangelhos sinóticos, você tem Mateus, Marcos e Lucas. Só que Lucas responde à primeira parte da pergunta. Mateus não faz isso. Quando serão essas coisas, que é a destruição do templo? Lucas faz muito bem. Mateus frisa as duas últimas perguntas: que sinal haverá da tua vinda, segunda vinda, se aquela primeira, é do fim do mundo. Então não tem nada de incoerência aí. A segunda vinda vai ser quando? No final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, e do fim do mundo, ainda bem depois, que o mundo vai acabar depois. Aí ele traça ali uma série de ensinos voltado para essa segunda vinda e do fim do mundo, que cai justamente na grande tribulação, que cai justamente no Apocalipse que eu falei aqui. Tá, mas nós estamos fugindo do tema. Veja bem, o senhor falou no bloco anterior, aqueles dias serão abreviados... Porque só são 7 anos. Então, mas que dias são? São os dias da grande tribulação, como o reverendo falou. Muito bem. A grande tribulação, ela tem 2 etapas. Você vai ver do capítulo 6 até o capítulo 10, 11, ali, você tem um meio da grande tribulação. E nós entendemos isso por quê? As 2 testemunhas,
lá do capítulo 11 do Apocalipse, vão profetizar por 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio. E até aquele momento você vê se tem gente testemunhando, tem gente se convertendo. Então há ainda um reflexo da graça. A igreja foi arrebatada antes da tribulação começar, mas você vai ver salvos ainda acontecendo ali, porque não se aperta um botão e já entra outra dispensação sem que nada aconteça. Quando nós saímos da dispensação da lei para entrar na dispensação da graça, a igreja pelo menos passa mais de 70 anos falando como judeu ainda. Você vê que Paulo chega no final da terceira viagem missionária lá em Atos 19 e Tiago, irmão de Jesus, manda ele rapar a cabeça e fazer voto. Então a cabeça da igreja era uma cabeça judaica. Não é assim, as coisas não acontecem assim. Na grande tribulação, a igreja é arrebatada, 3 anos e meio iniciais, que são o tempo das 2 testemunhas profetizando, ainda há salvação. Os 3 anos e meio finais, o pau quebra, pastor, não tem salvação nenhuma. E aí é que entra essa expressão de Jesus, a partir do versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, é toda essa segunda parte da grande tribulação. Se esses dias não fossem abreviados, são 3 anos e meio, a última parte da grande tribulação do capítulo 12 é quando a mulher é perseguida por o dragão, capítulo 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, e literalmente o anticristo impõe a marca. Dali em diante até o capítulo 19 não tem mais salvação no Apocalipse de ninguém, e se aqueles dias, 3 anos e meio, não fosse abreviado, não sobraria ninguém, porque 2/3 da população do mundo morre. Se você tem hoje 7 bilhões e meio de pessoas, iam sobrar cerca de 2 bilhões e alguma coisa. Imagina, 5 bilhões morreria. Como é que o senhor vê isso, reverendo? O senhor tem sustentado que a igreja fica até o fim, né? Sim, a igreja fica até o fim da grande tribulação. Discordo do pastor Silas. Para mim, esses 7 anos não é literal. Óbvio, eu não vou falar, obviamente, porque depois ele vai dizer que não é tão óbvio assim. Então, não é literal. Os 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio em que o bicho pega, como ele utilizou. Eu entendo que essa contagem da última semana, de 7 anos, 3 anos e meio de paz e depois de o bicho pegando, eu entendo que essa contagem não pode ser entendida literalmente. Eu selecionei também, eu imaginei que a gente chegaria nesse ponto do debate, e eu selecionei algumas expressões do livro do Apocalipse, porque às vezes eu já vi debates anteriores aqui do programa que a partir do capítulo 4 até o capítulo 19, capítulo 20, a igreja não está presente. Então, eu selecionei algumas expressões. A igreja está presente, pastor. Eu assim, não como, interrompi. Não, então, a igreja não está presente como uma instituição que foi arrebatada, mas eu acabei de falar. Há pessoas que naquele momento se arrependem. O exemplo disso é o capítulo 7, verso 9. Pessoas chegando no céu que se converteram, entendeu? Para que o senhor não construir assim em cima, mas tem gente ali se convertendo. Eu selecionei algumas expressões, por exemplo. Eu entendo que a igreja está presente nos 22 capítulos do Apocalipse. Essa é a minha perspectiva. Veja, o livro, capítulo 1, versículos 10 e 11, João escreve, ele tem a visão e manda para 7 igrejas. Aí está claro. Beleza. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí os dispensacionalistas, sem razão de ser, sem argumento, tira a igreja no capítulo 3, aí fala que no capítulo 4 tem o trono de Deus, no capítulo 5 é descrito o cordeiro, no capítulo 6 vem os selos, e a igreja só vai aparecer no capítulo 21 novamente. A grande chave hermenêutica do Apocalipse é o capítulo 1. A visão é clara. Os 22 capítulos é para a igreja. Igreja que agora, segundo Paulo diz lá em Efésios 2, Deus derruba a muralha entre judeus e gentios, agora é uma coisa só. Então, todo o livro do Apocalipse é para a igreja. Então, eu selecionei aqui algumas expressões que não falam a palavra igreja propriamente dita, mas, ao meu ver, está falando dela. Então, por exemplo, 13 expressões que se referem às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja é chamada de 7 candeeiros, Apocalipse 1:20. 24 anciãos, 4:4. As almas debaixo do altar que estão clamando, capítulo 6, versículos 9 a 11. 144 mil selados,
7:4 e 14:3. A chamada de multidão, capítulo 7, como o pastor citou, capítulo 7, versículo 9. E de onde que eles vêm? É gente de todas as tribos, povos, línguas, nações. Onde é que está Israel aí? Então, a igreja vem da grande tribulação de todas as nações. Sexta expressão, santuário, capítulo 11, versículo 1. Mulher, capítulo 12, versículo 1. Os seguidores do Cordeiro, 14:4. Os vencedores da besta, 15:2. Santos e testemunhas de Jesus, 17:6. Noiva, capítulo 21, versículo 2. Aí todo mundo concorda. Aqui todo mundo volta a concordar, né? A igreja voltou. Povos de Deus, 21:3. E servos, 22:3. Então são... essa lista aí, no próximo bloco, nós vamos fazer alguns questionamentos a respeito disso, né? Não sai daí, a gente volta já. Bom, o reverendo Edivaldo fez uma lista de 13 expressões que aparecem no Apocalipse que de algum modo se referem à igreja no entender dele. Tá bom. O problema é que eu quero ver o senhor mostrar claramente na Bíblia por que os 24 anciãos do capítulo 4 representam a igreja. Por que as almas debaixo do altar do capítulo número 6 representam a igreja? Essa até é fácil, vou deixar de lado. Agora, os 144 mil selados, por que eles representam a igreja? Eles aparecem em 2 capítulos da Bíblia, capítulo 7 e capítulo 14, se aparece a lista das tribos de Israel numa dessas referências. A multidão tranquila. Por que o santuário representa a igreja? Por que a mulher do capítulo 12 representa a igreja? O reverendo Silas vai falar que é Israel, né? Sim. O resto está tranquilo, não há como dizer que os seguidores do Cordeiro não são a igreja, os vencedores da besta não são a igreja, os santos e testemunhas de Jesus não são a igreja, a noiva não é a igreja, mas a noiva já está no 21, né? Então, esses outros aqui, o senhor vai ter que responder depois. Rapidinho, reverendo. Por favor, eu primeiro ou ele? Não, o senhor vai ter que explicar para mim. Os anciãos são a igreja desde quando? Certo, pastor, a visão que... Eu vou tentar ser sucinto aqui. A visão que eu tenho do Apocalipse, tem as escolas, né? Tem a visão preterista e a futurista. Eu não sou preterista e nem futurista. Eu sigo a escola histórico-espiritual. O livro serviu para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro mais intensamente por conta da grande tribulação. Tá. Então, essas expressões aqui do texto, por exemplo, os 24 anciãos, como eu sigo a escola amilenista mais simbólica e alegórica, o que a gente precisa entender quando a gente lê o Apocalipse é que a literatura apocalíptica é uma literatura diferenciada. Eu não posso ler Apocalipse do mesmo jeito que eu leio Atos dos Apóstolos, que é um livro cronológico, viagem após viagem. Então, o meu entendimento do Apocalipse é que ele é cíclico. João conta a mesma história 7 vezes. A história que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. Os 24 anciãos, ao meu ver, é um símbolo, 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos, representando toda a igreja, de todas as eras, de todos os tempos. As almas debaixo do altar. Essa está tranquila. Tranquilo? Pode pular? Os 144 mil. Isso, aí. Parece que o texto está falando lá de Israel, mas eu entendo que não. Por quê? Primeiro porque aquela lista, a ordem não está correta. A ordem começa com Judá, quando, na verdade, toda a lista do Antigo Testamento, a lista começa com Rúben, que é o primogênito. Outro detalhe do texto lá é que a lista omite 2 tribos. 2 tribos não aparecem, então não há salvação para eles. Então, eu entendo que ali os 144 mil é um símbolo de toda a igreja. É a igreja no sentido espiritual. A igreja que, ao meu ver, começa no Antigo Testamento. A igreja começa com Abel. Você tem os descendentes de Caim e os descendentes de Abel. A igreja, ela vai... para mim, o centro da Bíblia, reverendo, não é Israel, é Jesus Cristo. Então, Gênesis 12 diz que
Deus falando para Abraão, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, 144 mil é um símbolo, é um número simbólico. Paulo diz em 2 Timóteo 2,19 que Deus conhece todos aqueles a quem lhe pertence. Então, é um número fechado. É o mesmo número do versículo 9. Para Deus, essa conta é fechada, 144 mil. Para o homem, para João é uma multidão. Capítulo 7, versículo 9. Gente que vem de todas as tribos, povos, línguas e nações. E o santuário? O santuário é uma figura do templo de Jerusalém. Tanto é que capítulo 11, versículos 1 e 2, João fala para não medir o átrio exterior, que é uma simbologia dos gentios. Os gentios não entram no santuário. Isso não pode ser literal, porque o templo já foi destruído. O templo foi destruído no ano 70, nós estamos no ano 95, 96 depois de Cristo. Então, o santuário é símbolo da igreja também, ao meu ver. Mas o que essa medição significa? A medição é o seguinte: Deus conhece os seus, e os ímpios são aqueles que vão perseguir a igreja. As duas testemunhas, por exemplo, que está nesse mesmo capítulo, as duas testemunhas, que eu não coloquei aqui também, né? Para mim é a igreja pregando ao longo da história, sendo perseguida pelo átrio dos gentios. A igreja é pisoteada, a igreja é morta, o mundo ri por causa disso, depois a igreja é ressuscitada e é levada. Então, tudo isso é paralelo. Como que a igreja vai morrer? Está no capítulo 11. Não, ela morre como? Não a instituição, né? Pessoas que fazem parte dessa igreja, eles são atacados, o mundo... Mas todos eles morrem? Todos não, a igreja não como instituição, porque Mateus 16 diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Morrerão crentes, é isso? Morrerão crentes, isso. Tá, mas a instituição as duas testemunhas morrem? As duas testemunhas, para mim, é um símbolo da igreja. Então, mas isso significa que ela morre e é ressuscitada? Sim. Bom, a gente vai fazer um debate especial. Anota aí, Angélica. As duas testemunhas, se representam a igreja, significa que a igreja vai ser extinta na grande tribulação e ressuscitada miraculosamente? Isso fica para outro dia. Pastor Silas, por que o senhor não entende que os 24 anciãos representem a igreja e os outros símbolos que ele mencionou aí? Pastor, tudo tem a ver com a escola de interpretação, como ele falou, com a escola que ele é. Mas pior que isso, é o método de interpretação do reverendo, é alegórico. O método alegórico começa no ano 600 a.C., quando, no ano 200 a.C., Filo, em Alexandria, ele embute isso dentro do judaísmo. Na história da igreja, ele começa entrando com Orígenes, já no final do segundo século. Tertuliano e Agostinho também dão uma abraçada nisso. Quando é por volta do ano 1200, Tomás de Aquino critica, e na Reforma Protestante os reformadores expurgam esse método de interpretação, porque os 5 solos da Reforma, um deles foi o solo da Escritura. E aí veio o pressuposto do Calvino: a Bíblia interpreta a Bíblia. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho 65 livros da Bíblia que eu interpreto no método histórico-gramatical, ou como nós chamamos, literal. Interpretar com método literal não significa que não existam alegorismos ou simbolismos. Método é como você faz a pergunta para o texto. Quando aquilo se tornar impossível de cumprir, aí você trabalha, eu ensino hermenêutica também, pastor. Tem um volume de hermenêutica no nosso curso. Então, você vê todo esse processo. E eu vejo que, para construir o pensamento, o reverendo, sempre quando lhe apraz, ele corre para o método alegórico, né? O método alegórico, ele foi expurgado da igreja. Os reformadores nunca usaram ele. Mas quando chega no Apocalipse, eles resgatam isso de novo. Eu acho muito confuso. Agora, vamos para... Ele falou que o capítulo 1 é a chave hermenêutica do livro do Apocalipse. Eu concordo. Capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, capítulo 1. As que são, está no presente de João, capítulo 2 e 3. Por isso que você vê a igreja. E na questão arqueológica, também temos um volume com 200 páginas. Tem a igreja ali. A igreja vive no momento do João. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia. Essa igreja ali. Então, quando ele escreve para esta igreja, ele está escrevendo para a igreja. E quando ele quis falar a igreja, ele
falou igreja, mas quando não tem mais igreja, por que ele não usou a expressão igreja? Ele usou outra expressão. Aí entramos no Apocalipse, no capítulo 4, pastor. Capítulo 4, nós temos, o pastor falou, ele até meio que manipulou, eles usam aquela, não usam, não é a Bíblia que diz, João é arrebatado até o terceiro céu, uma porta abre, ele vai, ele vê um trono que chamamos de visão do Criador, é o capítulo 4. Capítulo 5, visão do Redentor, Jesus entra e lá tem os anciãos, 24 anciãos. Segundo Agostinho, ele fala que, uma interpretação até que muitos cedem, que 12 representa a antiga aliança e 12 representa a nova aliança, que são os 12 apóstolos. Inclusive, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, tem uma promessa para os apóstolos estar em tronos, né? Julgando. Então, ali você tem até o capítulo 4, você tem uma visão, capítulo 4 e 5 são visões, de o povo de Deus, que no final de tudo se completa. Não haverá, de fato, judeu e nem gentil e nem igreja, quando a plenitude dos tempos será um só povo, não vai ter diferença de nações. Mas quando nós entramos no capítulo 6, é totalmente diferente de tudo. O capítulo 6 começa a grande tribulação. E ele falou que a Bíblia não aponta para um período de tempo, e aponta sim. E a questão dos 7 anos não podem ser literais. Pode sim. Os 69 foram divididos em 3 etapas. 7 primeiras semanas foram 49 anos até a restituição de Jerusalém. Cumpriu literalmente, na risca. 434 anos, 62 semanas até a vinda do Messias, cumpriu na risca. Aí chegamos na última semana, é alegórico. Quer dizer, é incoerente na hermenêutica isso. Você vai construindo o pensamento literal, aí chega em um e fala, isso aqui não pode ser literal, é alegórico. Me responda uma coisa, que não tem a ver com escatologia, mas havia uma grande expectativa messiânica quando o Senhor Jesus nasceu. Sim, muitos em nome dele tinham vindo. Então, né? Por causa dos 400 anos de silêncio profético. Ora, se a data do nascimento de Jesus era tão claramente apontada em Daniel 8 ou 9? 9, né? 9. Em Daniel 9, por que os sábios de Israel não disseram, o Messias tem que nascer agora? É por isso que eles estavam ansiosos, eu acabo de falar, porque a época era aquela. Era uma época, pastor. A época estava no tempo de cumprir. Então eles sabiam que ia ser ali. Era um tempo de cumprir aquilo. Estava marcada a data? Se fosse levar Daniel à risca, sim. E é por isso que eles estavam tão ansiosos. Mas e não era isso que acontecia. E foi um dos motivos do Judas Iscariote se frustrar, porque achava que Jesus era aquele que haveria de libertar o povo. Só que ele pensava que Jesus libertaria politicamente falando, induzindo exércitos. Então, havia uma expectativa. Isso estava neles, a expectativa do judeu. O cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele fala com aquilo? O cego de Jericó tinha uma perspectiva messiânica de o filho de Davi se manifestar. Então, havia uma perspectiva, sim, da manifestação. Daniel marcou mais ou menos a data do nascimento de Jesus. É como Jeremias, quando fala no capítulo 25, verso 11, que 70 semanas seria o cativeiro. E o povo, Jeremias até apanha na boca, toma um murro na boca, porque eles diziam que não. E aí Daniel, lendo sobre o assunto, ele fala, eu entendi pelos livros do qual falou o profeta Jeremias do tempo do cativeiro, e é o motivo dele orar no capítulo 9, por conta da volta dos judeus. Eles entendiam, pastor. Quem entendeu que aquilo era literal, esperou. Nós estamos fugindo da pergunta. Os 24 anciãos representam a igreja ou não? Os 24 anciãos representam 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, ou 12... Não é o grupo dos Capítulo 4 e 5 são visões no céu que estão... A visão é para todo o tempo, pastor. Nós trabalhamos a grande tribulação a partir do capítulo 6. E aí nós entramos nas figuras que ele citou como igreja, que nenhuma delas é igreja. E o santuário? Onde é que vai ser o terceiro templo? O terceiro templo que será construído? Onde é que vai ser? Lá em Jerusalém. Então o santuário deve estar lá, né, pastor? O santuário vai ser construído aonde? Medir o santuário, medir o templo. Naturalmente... O que é essa medição na sua visão? Na visão dele é juízo. A medição, você está falando do capítulo 11 do Apocalipse? Pois é o templo que será construído, porque tem a medição de Ezequiel 48, é outra coisa. Nós estamos ali no capítulo 11, onde o terceiro templo foi construído pelo anticristo, e ele está falando do templo físico, que vai estar ali como referência. E é justamente nesse templo que o anticristo, no capítulo 13, levanta uma figura, um altar de si mesmo, e faz com que todos o adorem. É aí que os judeus falam, não. Capítulo 12 do
Apocalipse. Capítulo 12 e 13 é o momento que está se cumprindo simultaneamente. Capítulo 13, a estátua é levantada, mas no capítulo 12, que está junto ali, porque primeiro você trabalha o fundamento, depois a causa. O capítulo 12, o judeu olha para essa estátua levantada no templo e fala assim, epa, não adorarás outros deuses, eu vou violar os mandamentos, os 10 mandamentos. E aí os judeus que foram tocados, os verdadeiros judeus, não aceitam aquilo, porque tem muita gente que se vende como igreja, apostata, não aceita aquilo. E é por isso que o anticristo agora, que é o dragão, que persegue a mulher. Mulher ali, nós estamos num contexto judaico. Ele falou que mulher é igreja. Isso. Mulher, no Antigo Testamento, Jeremias usa a mulher como Israel. A prostituta, mulher leviana, como Israel desviado. Oséias é o símbolo de casar com a mulher prostituta. Ezequiel, capítulo 24, quando Jerusalém cai, ele usa a inferência da mulher de Ezequiel morrendo como Jerusalém. Então, a mulher depende do contexto. Se eu falo de virgem, e no Novo Testamento eu estou apontando para a igreja. Se eu falo de uma mulher vestida de besta escarlate no Antigo, é uma igreja apostata, que é a fusão da falsa igreja. Mas se eu falo de mulher, Apocalipse 12. 12 ali é Israel. Israel que dá a luz a Cristo? E Jesus não veio de Israel, não, pastor? Ele veio de onde? Do Brasil? Ou das nações? Ou ele foi gerado de Davi? Tá, mas o dragão persegue a mulher. A mulher que é o símbolo dos verdadeiros judeus que não aceita a estátua da besta que é levantado no capítulo 13 e por conta disso ela é perseguida. E o remanescente de Israel, o Senhor guarda ali. Então... Posso falar sobre a mulher? Então, sobre a mulher existem as 3 interpretações, né? A primeira que é Maria, a segunda que é a da maioria... A Maria que fala os católicos, né? A Maria, né? A segunda interpretação é que é a nação de Israel e a terceira é a igreja, que é a que eu defendo. Por quê? Eu entendo que Israel, ele faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, mas o centro da Bíblia não é a nação de Israel. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Então, por exemplo, por que o dragão quer matar a mulher? A mulher, se você olhar na Escritura, é uma figura da igreja espiritual que, ao meu ver, começa com Abel. Por exemplo, na época de Faraó, das parteiras, é uma forma de tentar matar os meninos lá do sexo masculino. Depois, na época dos reis, quando vem aquela rainha, a Atalia, ela mata todos os descendentes de Davi, e só fica apenas um bebê que vai ser protegido, guardado pela sua ama durante 6 ou 7 anos, que é o Joás. Então, veja, a linhagem de Davi, que vai trazer o Messias ao mundo, ela está sempre ameaçada. Por quê? Porque o dragão do capítulo 12 ouviu lá no Éden, em Gênesis 3, que a sua cabeça seria esmagada. Então, ele está de olho ao longo da história e o objetivo dele é perseguir a mulher, que essa mulher vai trazer o Messias. Quando você começa o Novo Testamento com Mateus, capítulo 2, o que acontece? Herodes manda matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Aí, José tem que ir para o Egito com Maria. Oséias, aí tem uma profecia de Oséias, do Egito chamei o meu filho. Então, veja, é mais uma tentativa do dragão perseguindo a mulher que vai dar a luz ao Messias. Então, é a igreja que começa com Abel, mas que a igreja ela vai ser sistematizada em Atos, mas tem perseguição no Antigo Testamento, começa a perseguição. Todas essas que o senhor mencionou é judeu na história. Tudo judeu, pastor. Sim, porque do ponto de vista... Paulo fala em Romanos que da descendência física, Jesus é judeu. Então... Mas Israel ele tem um papel importante, mas o papel importante da Escritura, o centro da Escritura, é Jesus Cristo. Mas ninguém vai negar isso. E não a nação de Israel. Nenhum dispensacionalista que eu conheça vai dizer, não, o centro da Escritura é Israel. Nenhum. Ele está fazendo confusão de termos aí, não está explicando. Não, pastor, eu não estou fazendo confusão. O senhor respeita a minha opinião, que eu respeito a sua. Eu estou respeitando a sua opinião, mas o senhor me corta, fala que eu estou viajando, então, por favor, pastor. Quando o senhor aborda a mulher, o senhor manipula os textos. Eu não estou manipulando. É a questão do... Era aí que eu queria chegar, veja só. Então, o senhor respeita a minha opinião, por favor. Quem disse que eu não estou respeitando, mas não preciso concordar com ela, a gente está aqui para debater. O senhor está falando que eu estou manipulando.
Mas se eu não for para debater... Fale a sua posição, que eu falo Mas por favor. o senhor está discordando de mim, eu estou discordando do senhor, assim funciona. Nosso tempo acabou. Você está me chamando de manipulador? O que eu quero mostrar... O senhor está manipulando textos. Não. Mas aí que tá. O que eu quero mostrar para o telespectador é o seguinte. Alguns desses símbolos todos que foram mencionados aqui são muito claros. Aí todo mundo concorda. Por exemplo, seguidores do Cordeiro. Quem que é o seguidor do Cordeiro? É salvo. Interessa de onde veio. Se é de judeu... Falar com 144 mil, por exemplo, não, é a igreja, essa é outra história. É absurdo, não, calma lá. Aí, o pastor, ele fala que tem 2 tribos que não estão ali. Não está porque tem uma razão. A tribo de Dan foi rejeitada. Então, o senhor fica com a sua opinião, pastor. Veja. Mas eu estou com ela. Quem disse que eu estou com a sua opinião? Não diga que eu estou manipulando. É o que eu estou dizendo aqui. Quando você tem os símbolos não claros, aí vai prevalecer a ótica de quem está lendo. Se eu quero olhar e enxergar Israel ali, eu consigo. Se eu quiser olhar e enxergar a igreja ali, eu também consigo. Para as duas coisas, eu tenho que arranjar explicações. Por causa do anticristo, a tribo todinha de Dan é riscada do livro da vida? É muito esquisito isso, que é a explicação do dispensacionalismo. Por outro lado, o que estão fazendo as listas de tribos se Deus está se referindo à totalidade dos salvos de todos os tempos? É esquisito. Nós só vamos descobrir quando chegar no céu. O importante é chegar lá. O contato dos nossos 2 convidados está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Tire suas dúvidas com eles, mande e-mail, faça convites. Eles estão abertos para fazer palestras e compartilhar com vocês os estudos que eles têm a respeito desse assunto. Vamos ver o resultado parcial da enquete? Uau! Quase empatou! Né? Se fosse pesquisa para voto, dava empate técnico na margem de erro. Beleza. A gente se vê no próximo Vejam Só.